Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. O autor, Osman Lins, narra a partida do neto saindo da casa da avó. Olha um trechinho. O conto intitula-se, inclusive, A Partida. Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição da minha avó incomodava. Se você quer ler um pouquinho mais, acessa contobrasileiro.com. A Partida, de Osman Lins. Características do conto. Então, o conto é uma narrativa literária curta em relação a quem? Ao romance. E ele tem, no início, já a apresentação do quê? Do enredo, né? Já vai apresentando ali o problema, tal, e culmina no clímax e no desfecho. Os outros elementos da narrativa são o narrador, pode ser um narrador personagem, um narrador observador. Note que aqui, hoje, revendo minhas atitudes, verifico também que estava aflito, reconheço que mudei. Quando eu pego o pronome e o verbo, eu já noto que o narrador é o quê? Narrador personagem, justamente por isso. Então, é bem fácil localizar isso no texto. Personagem principal e secundários, lembrando que a personagem principal chama-se protagonista. O tempo psicológico ou cronológico, né, vai depender se eu tenho algum relato do transcorrer do dia, alguma data, algumas horas, eu tenho cronológico, cronos, medida, né, do tempo. E o espaço concreto abstrato, né? Então, concreto, né, algum lugar, uma praia, uma casa, abstrato, a mente da pessoa. Além das características, nós temos os tipos de narrador. Então, especificamente, em primeira pessoa é o narrador personagem. Em terceira, tenho duas possibilidades. Quais são? Se ele está só narrando, ele vai ser o narrador observador. Mas se ele sabe o que a personagem pensa, faz, come, sonha, é um narrador o quê? Onisciente, né? Então, ele tem contato com tudo que a personagem vai fazer. O tempo cronológico, né, a sequência normal, por exemplo, de um dia, de um ano, né, de vários dias, de uma época, de uma era. E psicológico, então eu preciso perceber que esse tempo psicológico, as coisas não acontecem sequencialmente. Então pode ser lembrança, reminiscências. Era um tempo em que eu era pequena, mas eu não sei o quão pequena, né? Então, um exemplo disso. O espaço narrativo, e eu coloquei na iconografia aqui vários espaços, uma cidade, um campo, uma estação, uma montanha, uma igreja, é o espaço mesmo físico, concreto. Então, pode ser qualquer espaço que estamos habituados a frequentar, ou simplesmente que a gente conhece. E se a gente está falando de uma cidade, uma praia, já o espaço psicológico, né? É um ambiente, que é o interior da personagem. Então, quando eu vejo os elementos da narrativa, eu busco essas características. Em um espaço psicológico, é como se a história, então, para você saber mais, fosse invadida por um fluxo de sentimento e pensamento. Não é possível saber se está passando em um local físico ou não, né? É aquele sentimento, estou triste, mas está triste na praia, está triste no campo, onde está triste? Não sei. Então, se eu não sei, é um espaço psicológico, não consigo identificar isso. Personagens, né? Nós vamos ver que o conto tem poucos personagens, porque o texto é breve e não é possível incluir muitos participantes da história. Os personagens podem ser principais ou secundários, né? Principal é o protagonista. Neste vídeo, falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.